Nesta aula do nosso mini curso de costura lucrativa, vamos mostrar para vocês a marcação e a execução de uma barra na prática. Tem muita gente que ainda erra numa coisa tão simples. Então vamos mostrar para vocês todo o passo a passo, mesmo que você ache que já sabe de tudo, que não precisa ver a aula até o fim. Se eu fosse você, eu ficaria, porque ainda tem gente que comete muito erro. Vamos mostrar para vocês a marcação, vamos mostrar para vocês porquê de só salto, de porquê só sandália baixa. Tem gente que quer achar ali o meio termo e acaba errando. Então vamos para a prática e mostrar para vocês como nunca mais errar em um conserto tão simples e lucrativo. E você consegue lucrar só com esse tipo de conserto, sem precisar saber de tudo sobre costura. Vamos lá? Então, aqui já tá a minha cliente vestida na calça, veja o quanto sobra. Eu vou fazer a marcação. Primeiro você vai ajustar a calça, né? Porque às vezes ela junta em cima, então você vai puxar ela pra deixar ela bem à vontade. Ela tá de pé no chão, tá, gente? Qual é a forma que eu faço a marcação? Eu só marco no meio das costas. Não precisa marcar a frente, porque tem um peito do pé que de toda forma vai ficar atrapalhando. Então, o ideal é só na parte de trás. Eu gosto de marcar os dois lados para ver se a quantidade vai bater, porque às vezes o cliente tem desvio de coluna. E desvio de coluna, uma barra fica diferente da outra. Eu já pergunto quando ele chega se ele tem desvio de coluna para fazer a marcação em cada uma. Se disser que não, de toda forma eu marco as duas, porque o seguro morreu de velho. Então eu deixo ele assim, ó. Se vocês observarem, fica bem encostadinho no chão. Essa barra ela é ideal para usar com tênis ou rasteira. Se a cliente colocar um salto, já não vai ficar ideal. Por quê? Porque vai ficar curta. Então você sempre, quando fizer a marcação, você pergunta à cliente se ela vai usar com salto ou com rasteira. Eu sempre peço para todas as clientes que vai usar salto, trazer o salto que ela vai usar. Cada pessoa usa um tamanho diferente. As desprovida de aviso, eu tenho um salto no ateliê para auxiliar quando elas não têm. Eu vou marcar aqui, essa vai ser uma barra para usar com tênis e rasteira. Eu coloco um alfinete aqui para definir o tamanho. Só um, porque ele vai segurar aqui a minha altura, ó, como fica. Bem encostadinha. E vou mandar ela calçar o tênis pra vocês verem como vai ficar com o tênis, tá? Vou colocar um aqui desse outro lado. Observem que tem a impressão de que esse lado precisa tirar mais do que esse, né? Às vezes é só impressão mesmo, quando a gente mede na fita, é a mesma altura. Então agora eu vou mandar ela colocar um tênis, pra vocês verem como vai ficar. Esse tênis aqui. Então, olha só, essa barra, ela não vai arrastar, não vai estragar. E esse tênis, ele tem um pouquinho de salto, ó. Um salto bem legal, né? E mesmo assim ficou bom, porque o ideal é que ela não arraste para não estragar. E aqui, se ela colocar uma rasteirazinha também, vai ficar um tamanho ideal. Esse tamanho é excelente para se usar com rasteira e salto. Eita, rasteira, perdão, e tênis. Agora eu vou mandar ela colocar um salto para vocês verem como vai ficar desproporcional, não fica legal. Olha só, gente, como fica feio pra salto. Então, não tem o meio termo. Não tem como você deixar uma calça pra usar com tênis e pra usar com salto. Ou ela tem que escolher, ou salto ou tênis. A maioria dos clientes chega, queria aproveitar pra tudo. Não dá. Ou fica salto ou fica tênis. Nesse caso aqui, se fosse pra usar com salto, eu desceria até metade do salto, assim, ó. Tem gente que gosta bem arrastando, né? Mas desceria nessa ocasião aqui, se fosse para salto, para ficar assim, ó, pelo menos um dedo ou dois desencostadinho do chão, porque ficaria um tamanho excelente, olha só, para usar com salto.
esse tamanho aqui seria ótimo, porque não iria arrastar também, tá? Ia ficar um tamanho bem legal. Mas aí, nossa calça da nossa cliente é para usar com tênis. Eu vou voltar para a medida do tênis e já vamos para a prática, executar essa barra. Então, gente, olha só, com o auxílio de um sabonete e uma régua, eu vou fazer essa barra. E uma tesoura, né? Com ela fechada assim, fechada, eu vou dobrar ela assim. Daí, por que por trás? Porque se eu marquei as costas, eu preciso ter as costas como referência. Então, eu dobro ela dessa forma. Muita gente tem dúvida se como é que marca, que corta a calça, se pela frente ou por trás. Eu sempre corto por trás, sempre. O que é que acontece? Eu vou igualar aqui para saber se elas estão iguais. Tanto o cós, ó, essa costurinha aqui, ó, eu igualo para que os dois lados terminem do mesmo tamanho. Muitas calças, quando vem de fábrica, vai dar diferença de uma perna para outra, mas é erro de fábrica. Então, você alinha ela aqui, alinha o bolso também, ó, alinha aqui o cós, alinha essa costura, alinha o bolso. Eu gosto de usar a pedra para segurar, porque eu sei daqui, ela não vai mais mexer. Aqui tá a minha marcação, ó, gente, o alfinete tava aqui. Eu vou tirar ele, vou deixar ele na altura que a calça precisa ficar pronta. Quando ela estiver pronta, ela tem que ficar nessa altura. Então, aqui eu desdobro. A outra perna é o mesmo tamanho, eu olhei na fita, ela não tem desvio de coluna, então eu posso ficar despreocupada, senão eu teria que ver as alturas individuais. Então, eu ajeito ela aqui, a perna de baixo, para ficar bem alinhada, e vou ajeitar a outra. Essa calça, ela quase não tem diferença, as duas pernas estão do mesmo tamanho, só aqui um pouco, mas é por dentro, tá? O que é que eu vou fazer? Eu preciso saber a largura que é essa barra. Essa barra, ela tem, porque eu vou deixar ela original, do tamanho, largura, tudo. Então, ela tem 2,5. Eu vou cortar ela com 3,5, porque eu vou dobrar 1 centímetro pra dentro. Então, da minha marcação pra baixo, eu vou deixar os 3,5 que eu preciso. Então, aqui na fita, ó, no meio do 4, 3,5, eu vou marcar aqui, certo? Do tamanho que ela tem que ficar, eu deixo a quantidade que eu preciso dar de barra. Vou pegar uma régua, tem uma marcação aqui no meio, vou colocar a régua aqui. Deixando a régua retinha e vou fazendo a marcação. Então, olha só, desta forma. Agora, eu vou cortar. O jeans é um pouco duro, eu vou cortar uma por vez. Então, aqui eu cortei e eu já vou sentar na máquina, vou fazer as marcações com alfinete para poder já passar a costura. Agora, eu vou começar a marcação, eu vou fazer só uma perna da calça. Da mesma forma, faz o outro lado. Então, eu deixei aqui 3,5, vou começar marcando aqui com o alfinete, ela todinha com 3,5. Se vocês quiserem dar um cortezinho aqui, ó, porque o jeans é muito grosso, aí um lado virar pra lá e o outro virar assim, fica bem mais fino pra poder dar essa barra e ela não quebrar a agulha. Vou colocando aqui mais na ponta
porque depois eu vou fazer outra marcação, dobrando ela assim. Só que primeiro eu vou fazer toda a marcação ao redor. Óbvio, gente, quando você tem uma prática e faz muito isso no dia a dia, a agilidade é bem maior. E aqui é onde eu vou colocar esses alfinetes, ele mesmo eu vou me auxiliar pra deixar preso, já deixando na largura certinha da barra. Então, essa barra aqui, do lado de dentro, ela tem, ó, 2,5. Então, quando eu dobrar ela aqui, pra mim dar a barra, eu vou deixar ela com os exatos 2,5. Eu gosto de colocar o alfinete assim, nesse sentido. Nessa parte mais grossa, que tem o press-ponto, você pode bater com o martelo para ela ficar mais maleável, tá? Pronto, feito toda a marcação, agora vamos para a máquina passar a costura. A agulha que eu uso para jeans é a 110/18, tá? A 110/18, a 110/16 também, todas duas são para jeans, então dá para vocês utilizarem. Porque assim, às vezes a gente vai comprar e não tem exatamente a que a gente quer, né? Então, a 110/18 é essa que eu vou usar. Muitas vezes a gente não tem a linha de pesponto para o jeans e a gente coloca ela dupla, assim, ó. Passei as duas na agulha. Da mesma forma, você coloca embaixo. Outra coisa, na hora de dar a barra, vocês veem qual lado fica melhor. Se fica pra vocês do lado direito ou se fica do lado do avesso. Isso não importa. O importante é que você não passe a costura troncha, que você passe ela retinha. Então, pra dar a barra, eu gosto de me guiar, saber a largura por essas marcações que a máquina já tem. Então, aqui, ó. Eu vejo onde dá 2,5 e vou passando a barra.
lembrando de dar o arremate. E aqui está a nossa barra pronta. Eu vou comparar aqui a largura, ó. Elas duas estão da mesma largura. E agora eu vou passar ferro e mostrar pra vocês. Gente, antes de passar o ferro para dar o acabamento, coloquem um tecido de algodão se o tecido não for grosso, porque você pode acabar queimando. Aí você bota o tecido de algodão, passa o ferro, aqui eu vou passar diretamente na calça, porque o tecido é grosso e não corre risco de queimar. Aí eu passo o ferro bem quente. Meu ferro tá aqui no algodão linho. E depois de passar o ferro, a gente pega uma pedra de mármore para bater, para vincar bem, e tira a frieza do ferro, a quentura do ferro com a mármore. Aí ela fica bem batidinha assim, ó. Fazer esse processo todinho na barra. Eu vou passar a barra todinha aqui. Mostrar a diferença que faz pra vocês. Sempre finalizem a costura passando o ferro pra ficar o acabamento legal. Ó a diferença dessa que tá fofinha e dessa que tá batida. Então, meninas, essa é a nossa barra original. Ficou a mesma largura de ponto, a mesma distância de altura, perfeita, bem passadinha, com a nossa técnica da pedra. Antes de tudo isso, quanto você cobra nos concertos, Dai? Nós cobramos de 25 a 30 reais. Você pode fazer só esse tipo de ajuste, você pode ir nessas lojas que vendem muito jeans, camisa polo, e oferecer os seus serviços e fazer só esse tipo de conserto e lucrar com ele. Agora, se você quiser se especializar, se profissionalizar nesse conserto e muito mais, não perde a oportunidade do nosso curso completo e avançado, que vai o quê? Estar com 60% de desconto pela última vez. Será uma oportunidade única. Se eu fosse vocês, eu não perderia o nosso próximo encontro. Até breve!